bem-vindos ao segundo bloco do programa Soluções Industriais, um programa que fala de produtos, serviços e tecnologia na área industrial. Faça perguntas aqui ao vivo embaixo da tela e participe do nosso programa. Acesse o nosso site www.soluçõesindustriais.com e lá você pode encontrar artigos, dicas e inúmeros lançamentos de produtos e serviços industriais. Nesse segundo bloco a gente vai falar sobre um tema muito atual e importante. A gente vai falar sobre cadeia de suprimentos como diferencial competitivo. Eu recebo aqui ao meu lado Eduardo Roberto, ele que é diretor da Mais Gestão, Consultoria e Treinamento. Tudo bem, Eduardo? Tudo bom, Zé Paulo? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Para você conhecer um pouquinho mais o Eduardo, ele é diretor de operações da Mais Gestão, ele é formado pela Universidade de São Paulo, tem pós-graduação em Gestão Industrial, MBA em Logística e Negócios. Ele tem mais de 25 anos de experiência, não parece, né, Eduardo? Né? E implementou projetos no Brasil, América Latina e Europa. Né? Bom, Eduardo, eu queria começar perguntando para você, definir, o que é cadeia de suprimentos? A cadeia de suprimentos, Zé Paulo, ele é um tema, em inglês é conhecido como supply chain, né? Algumas empresas utilizam inclusive essa nomenclatura, supply chain. Ela abrange desde do elo, desde o fornecedor até o seu cliente final. Então, ela faz toda a interligação de todos os processos dentro da sua empresa. Ela vai avaliar desde a capacidade do seu fornecedor em atender a sua necessidade de produção, de produtos e serviços, passando pelo controle da sua produção, estoques, armazenagem, capacidade em processamento dentro da sua organização e chegando até o atendimento e, em algumas situações, até o pós-venda. O atendimento que é dado após a compra, garantias e tudo mais. Então, ela permeia por toda a organização industrial, comercial, o que quer que seja. Então, outro dia eu estava falando com o empresário e ele comentou que ele estava inserido numa cadeia de produção. Uhum. E quando ele desenvolveu outros fornecedores, outros processos, e ele foi em outra cadeia, melhorou muito a lucratividade do negócio dele, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre realmente a importância da cadeia de suprimentos na melhoria da lucratividade das empresas. Bom, a cadeia de suprimentos, como eu comentei anteriormente, ela vai desde o fornecedor até o seu cliente final. Então, toda a lucratividade, todo o custo operacional, basicamente passa em algum momento pela cadeia de suprimentos. Quer que seja na aquisição, muitas empresas hoje conseguem ter maiores lucros porque conseguem comprar muito bem, conseguem adquirir produtos e serviços com bastante qualidade, até o atendimento do valor que o cliente vê no seu produto, até o atendimento final. Veja, as .coms aí que tiveram um boom na década passada, as que sobreviveram foram as que tinham cadeias de suprimento, tinham uma logística diferenciada e atendia o cliente de forma mais efetiva ou cumpria com aquilo que foi prometido. Então você entrava num site, por exemplo, um site de compra qualquer, e quando no final da compra tinha lá, entregamos em 4 dias e tudo mais, e às vezes as empresas surpreendiam entregando até em prazos menores. E tinha um atendimento, um pós-venda adequado à necessidade do cliente. Então a cadeia de suprimento, ela pode hoje, quando você trata ela de forma efetiva, e muitas empresas, infelizmente, não têm uma área de suprimentos estabelecida. Normalmente o pessoal tem a área de compras, né, e tem aí um saque que é muito mal, às vezes até treinado e capacitado para atender as necessidades dos clientes. Eles não têm um processo formal de supply chain. E isso faz com que a empresa perca muitas oportunidades, perde clientes, perde boas oportunidades de negócios e acaba vendo sua lucratividade e tendo prejuízos na operação de maneira geral. Então a cadeia de suprimentos ela é importante, ela passa por todo esse viés aí. Muito bom. Cadeia de suprimentos, supply chain, tem relação com planejamento de vendas e operações? Tem. Na verdade, o que é o planejamento de vendas e operações? O planejamento de vendas e operações é a principal atividade, a atividade mestre, onde você vai fazer com que a sua parte operacional converse com a sua estratégia. Então, de nada adianta você montar um planejamento estratégico maravilhoso, né? Pensar em lançamento de produtos, fazer campanhas publicitárias, desenvolver todo o mercado e não estar alinhado com a operação, porque não adianta só planejar, tem que fazer também.
A reunião de planejamento e venda de operações, as empresas que são top do mercado, todas elas possuem, inclusive possuem um gerente específico para planejamento, existem áreas específicas tratando desse tema. Tal a complexidade e a importância disso na organização, porque ela vai viabilizar a sua estratégia. Imagine que nós já participamos de empresas que, por diversas vezes, imagina, faz uma campanha, sei lá, um protetor solar, vou dar um exemplo aqui, faz uma campanha de panfletagem na praia, e aí não tem produto para entregar. Olha que maravilha, gastou dinheiro, contratou uma agência de publicidade, vai lá, só que não combinou com a operação. Quer dizer, então aí a operação está com uma dificuldade na matéria-prima, ou um problema na embalagem, qualquer que seja, um lote que teve alguma dificuldade, e aí o que acontece? Não prepara a demanda. Então o planejamento de vendas, ela faz parte da cadeia e é uma das principais reuniões, eu diria, da organização para que você garanta que a sua estratégia esteja alinhada com a sua operação e que andem de mãos juntas. Então é uma reunião extremamente importante. Agora, Eduardo, nas empresas médias e pequenas, não tem esse departamento de cadeia de suprimentos, tem? Isso normalmente, essa nomenclatura, essa linguagem, é de grande empresa. Estou enganado ou não? É verdade. Não tem, mas deveria ter. Não necessariamente um departamento, mas ela precisa implementar o que? A cultura de ter uma cadeia de suprimentos. Você vai ter, com certeza, uma supervisão de compras, um gerente de planejamento ou um supervisor de planejamento, e essa pessoa devia se engajar em trabalhar o processo de supply chain, fazer com que os elos se conversem. Você vê que em inglês é chain, de corrente, né? Porque é uma corrente e ele é o cérebro da operação que faz com que cada elo se converse e traga o resultado, que garanta que todo o processo seja bem conduzido e traga o resultado, quer dizer, que é a estratégia que você traçou, que consiga operacionalizar. Então, apesar de não ter, é de vital importância, empresas classe mundial, que a gente chama de empresas classe mundial, possuem planejamento e vendas de operações e possuem uma cadeia de suprimentos implementada. Quais são os sintomas, Eduardo, de uma empresa que está tendo problema na cadeia de suprimentos? Como que o empresário sente? Bom, eu estou com um problema, tem que melhorar a cadeia de suprimentos. Se você tem problemas para atender a sua demanda, então eu já cheguei, eu até brinco com o pessoal quando eu vou fazer consultoria, que às vezes a pessoa chega e fala assim, sabe, se eu tivesse mais produto, eu venderia. Eu falo, não, é de chorar, né? É de chorar, porque a coisa mais difícil que tem é vender. Né? A coisa mais difícil de uma empresa é vender. E o cara fala para mim que ele não consegue vender mais porque ele não consegue produzir mais. Então, se você tem falta de produto, você tem alguma lacuna no seu processo operacional. Ou seja, você tem a venda, então a área comercial não está conversando com a área operacional. Eles não sentaram numa mesa e puseram as dificuldades. Quais são as dificuldades da área comercial? Quais são as dificuldades da área operacional? Para poder resumir, porque no fim todos estamos no mesmo barco. A empresa depende de vendas, né? Ela precisa vender. O fluxo de caixa é cruel, né, Zé Paulo? Se você não vende, lá na frente o fluxo de caixa vai cobrar conta. Então um sintoma muito normal é uma falta. Não estou dizendo que não vai ter zero faltas, nunca vai faltar nada. Não, mas você tem que ter algo que seja gerenciável. Se você tem, com frequência, falta de produtos, está perdendo produtos para a concorrência está conseguindo entrar no mercado porque você tem desabastecimento, então você precisa. Se você tem custos operacionais, aquisição, estão subindo, é sinal de que você precisa melhorar o seu processo de gerenciamento da cadeia de suprimento. Outro problema, estoques. Então você perde venda, falta um monte de produto e ao mesmo tempo eu tenho um aumento do estoque. Então está desbalanceado a demanda com a operação. Então eu estou vendendo coisa que eu não estou produzindo, que eu não estou comprando. Eu compro A e vendo B, né? E aí eu tenho que comprar de novo B. Então meu estoque está sempre ficando cada vez maior. Então esses são os três principais sintomas de que a coisa não anda bem. Eu tenho problemas na aquisição, eu tenho problemas na venda e tenho um aumento do estoque. Esses são sintomas claros de que algo não vai bem. Muito bom. Eduardo, e indicadores? Quais são os principais indicadores aí relacionados à área de supply chain? Olha, os principais indicadores, a gente tem alguns indicadores que estão relacionados a cliente, a satisfação do cliente, né? Um indicador importantíssimo é o nível de estoque, que a gente fala de cobertura de estoques. A gente transforma todo o seu estoque em dinheiro, valoriza o estoque e vê quanto que isso corresponde à sua venda, né? Então eu faço uma proporção e sei, eu tenho 2 meses de estoque, 1 mês e meio de estoque, 3 meses. Então é um indicador importantíssimo, porque ele consegue monitorar como é que está a minha performance. Eu estou aumentando, estou caindo no meu estoque, quer dizer, eu faço essa conta em relação à previsão. Um outro indicador importantíssimo
é a acuracidade de vendas. A gente sabe que ninguém tem bola de cristal e a área comercial tem alguma dificuldade em definir uma previsão de vendas, né? Um número, normalmente é um número tirado da cartola, um número difícil, mas é importante a gente exercitar essa arte de planejar e ter uma previsão de vendas efetiva. Então, um indicador importante é a acuracidade, é eu medir o quanto que eu estou errando na minha previsão. Porque cada vez que eu erro uma previsão, seja ela para mais ou seja ela para menos, eu causo um estresse na minha operação, porque eu tenho que correr e comprar mais produto, ou eu tenho que brecar minha produção. E aí eu tenho já matéria-prima comprada, produção alocada, contratos com terceiros que não tem terceirização feitos, e aí não vou conseguir cumpri-los. Então, são dois indicadores importantes: nível de estoque e acuracidade. Um outro indicador extremamente importante é a satisfação do cliente. E como é que eu meço isso? Posso medir internamente, medir nos processos, quanto tempo eu demoro para atender um pedido, o lead time de entrega, quer dizer, porque isso são todos fatores que afetam diretamente a satisfação do cliente, né? Então o cliente comprou o produto e você falou para ele, olha, eu vou entregar tal dia. Então, você compra pizza, liga a pizza, né, e fala, vai entregar em 20 minutos. Você quer que chegue em 20 minutos. E de preferência você quer que chegue nos 20 minutos e não chegue virada, não chegue destruída. Então você vai medir problemas de entrega, avaria, problemas de devolução, né? Então a pizza chegou virada, chegou faltando parte, pedido. Existe um indicador que é muito importante no mundo, nas empresas classe mundial, que eles chamam índice de pedido perfeito. O que é isso? Eu meço, eu entrego no prazo, eu faturo corretamente, entrego sem avaria, entrego conforme o combinado. E se a gente pegar os índices na empresa, no mercado nacional, eles são assustadores. A gente deve chegar aí uns 10% nosso índice de assertividade. Ou errou na fatura, ou errou no prazo, ou entregou com defeito. 10% só. 10%. Então é muito baixo. Isso causa o quê? Insatisfação, causa um incômodo para o cliente. Porque ele fala, puxa vida, eu comprei a pizza chegou virada, né? Eu dou sempre a pizza porque a pizza é algo comum. Mas então, faltou pedaço não? Chegou pedaço, chegou pedaço. Aquele pedaço que você queria de alite que você comprou não veio. Então tá faltando pedaço. Chegou fora do prazo, chegou fria, né? E chegou virada. Quer dizer, então, ou então veio o valor errado. Falaram que o valor era R$20, chega lá é 21, falaram que não tem R$1, né? Então veja, isso são sintomas que afetam toda essa situação, quer dizer, toda essa falta de gerenciamento da cadeia, ela gera um grande desconforto para o cliente. E isso vai fazer com que se torne menos competitivo e hoje mudou. O mercado não é mais as empresas que vendem, são as pessoas que compram, as pessoas têm opção. Então ele fala, eu não compro mais dessa pizzaria e vou começar a comprar da outra. É simples assim, e você é demitido para o seu cliente, você realmente perde o cliente, definitivamente. Agora, Eduardo, eu fico pensando aqui como equacionar, por exemplo, vendas quer vender, né? Quer vender e tal. E produção tem que produzir o que vendas vendeu. Então, como é que faz para poder trabalhar, para caminhar junto, né? Eu fico imaginando, você que tem bastante experiência, a gente estava falando ali agora nos bastidores, com empresa farmacêutica, que produto tem prazo de validade, quer dizer, então, vendas quer estoque para poder vender. E eu imagino que tem um custo de estoque que a área de suprimentos não quer manter alto. Como é que equaciona essas duas coisas aí? Então, essa é uma equação muito difícil de fazer, é por isso que a gente sempre fala que a reunião que eu comentei no início da nossa entrevista aqui, a planejamento de vendas e operações, era de extrema importância por conta disso. A área financeira vai fazer pressão em cima da área de supply chain, querendo estoques cada vez menores, porque isso é capital investido. É capital que faz com que a empresa tenha aquele desembolso e não vai consumir. E se você tiver problemas de prazo de validade ainda, pior ainda, né, Zé Paulo? A gente vai ter uma situação em que o produto vai vencer, então você vai ter que jogar ele fora. A área comercial quer ter estoque infinito, né? Então a área financeira quer o estoque zero. Queria que não tivesse estoque nenhum. Estoque que o almoxarifado desse até para varrer o almoxarifado, fizesse eco no almoxarifado, porque é zero dinheiro empregado ali, né? É um capital empregado. A área comercial, ela quer o quê? Ela quer o estoque infinito. Por quê? Porque ela quer vender todas as oportunidades que o mercado puder trazer. Então, se aparecer uma oportunidade de vender 1 milhão de unidades, que eu tinha previsão de 100, ótimo, para ele é uma maravilha. Para a área de operações e financeiro é um terror. E operações que é o quê? Quer ter produtividade e quer tentar equacionar essa balança. É uma situação muito difícil. Daí a importância de você ser persistente,
de ter o apoio da alta direção, de entender que isso é um processo, que o planejamento de vendas e operações é um processo como a cadeia de suprimentos, que precisa de fazer. A gente pode comprar conhecimento, Zé Paulo, mas não pode comprar experiência. Então, só fazendo, implementando uma reunião, trazendo os indicadores, avaliando, trabalhando fortemente em cima do processo, é que você consegue as melhorias e tentar minimizar, equacionar, porque são necessidades totalmente contraditórias. Daí a importância de ter alguém gerenciando esse processo. Falando em cadeia de suprimentos, não dá para a gente não falar em logística. Fala um pouquinho da logística no Brasil. Nós estamos no caminho certo? A logística no Brasil tem tido alguma evolução, mas infelizmente ainda nós estamos muito longe de ser competitivos, né? Se você pegar o custo Brasil em termos de logística, como nós utilizamos em demasia o modal rodoviário, né? Então nós lá nos anos 70, 60 investimos muito em rodovias e tiramos investimento, por exemplo, em trem, em outros modais que são extremamente importantes para grandes volumes. Isso gerou um aumento, né, de demanda, de aumento no custo operacional. Hoje falta motorista, incrível que pareça. Hoje uma motorista de caminhão, falta caminhão hoje, né? E se o Brasil crescer o que pode crescer, tem esses estrangulamentos. Quer dizer, então o custo Brasil é extremamente alto. Nós temos que investir muito mais, o governo precisa ter essa visão de investimento a médio e longo prazo, né? Investir só em rodovias é algo que não resolve a situação, ela tem que se investir em transporte de massa, em transporte que consiga realmente... Você vê, na China inauguraram recentemente um trem-bala que anda 2.000 quilômetros, ele cruza a China inteira. Seria um trem São Paulo-Recife. Imagina a distância São Paulo-Recife, um trem que faz em 4 horas, 5 horas faz essa viagem, né? E eles fizeram isso em tempo recorde. A gente não consegue construir metrô, então a nossa logística é muito aquém, infelizmente. E isso é um custo que o empresário tem e que torna ele pouco competitivo. A gente está chegando no finalzinho do programa, Eduardo. Para o empresário que está nos assistindo, para o industrial, que dica que você dá, ou um passo a passo, para ele poder melhorar os processos de cadeia de suprimentos? Primeiro passo, Zé Paulo, é mapear realmente quais são todas as dificuldades. É colocar no papel quais são quais são os sintomas que eu estou sentindo hoje. Eu tenho falta de produtos, eu tenho custo operacional alto, eu tenho problemas de entrega. Daí vamos ter que fazer a partir desse diagnóstico, você vai começar a montar um plano de estabilização da sua área de suprimentos. Implementar realmente uma área de planejamento de vendas e operações, né? Fazer melhores negociações, fazer parcerias estratégicas com fornecedores é muito importante para você conseguir ter preço. Não adianta você pulverizar e ficar fazendo leilão, né? Então você arruma, toda hora faz leilão, 20, 50 fornecedores, aí você vai conseguir precinho e prazão, mas qualidade zero. Você vai ter N dificuldades, né? Então eu acho que os passos são a partir de mapear e montar uma estratégia. Daí a ideia talvez precisa de uma consultoria para ajudar no processo como um todo. E comenta um pouquinho, você que está à frente aí da Má Gestão, na área de operações e projetos, como é que a Má Gestão pode contribuir com os empresários na melhoria da cadeia de suprimentos? A Má Gestão pode estruturar esse processo inteiro para você, fazendo diagnóstico, mapeando e implementando toda essa metodologia. Nós já implementamos isso em diversas empresas com resultados excelentes. Aumentamos muito a disponibilidade de produto, né? Para chegar ao ponto da área comercial começar a reclamar que tem muito produto, que não tem mais aquela muleta, né? Que falta produto para vender, né? Tem produto e aí tem outros problemas. Então a Má Gestão tem muito conhecimento, tem profissionais especializados para tratar da sua empresa, seja ela pequena, média ou grande, independente do tamanho, a gente pode ajudá-los. Muito bom. Eduardo, para as pessoas conhecerem um pouco mais do trabalho da Má Gestão, como é que elas podem acessar? Acessem pelo site www.maisgestão.com.br sem o tio, né? Ou manda e-mail para contato@maisgestão.com.br. Entre e fale com a gente que nós temos uma solução para você lá. A gente pode te ajudar. Eduardo, mais uma vez obrigado pela entrevista. As suas entrevistas são sempre agradáveis, bem descontraídas e com muito conteúdo. Legal, obrigado. Obrigado. Espero você em outras oportunidades. Tá bom, obrigado. Até mais. Até logo, pessoal. Legal. Eu que agradeço você, pessoal, que está nos prestigiando nos Soluções Industriais. Manda sugestões de pauta para produção@soluçõesindustriais.com, que a gente está falando aqui toda terça-feira ao vivo aqui na TV Geração Z. Mais uma vez, obrigado por estar conosco, por prestigiar o programa. Uma ótima semana e até a próxima terça, se Deus quiser. Até lá.